Olá, rainhas, sejam muito bem-vindas a este canal, onde eu ensino mulheres a economizar fazendo armazenamento doméstico. E eu me chamo Cíntia, eu sou a rainha do armazenamento. E aqui você vai aprender realmente o verdadeiro armazenamento doméstico. E se você não me segue, você já pode me seguir, se inscrever no canal para você realmente aprender a economizar fazendo o verdadeiro armazenamento doméstico. E no episódio de hoje eu vou te ensinar qual é a diferença entre armazenamento e estoque. Então você vai começar a saber, porque esse tema eu trouxe de início para as pessoas aprenderem a diferença entre armazenamento e estoque, porque as pessoas confundem que estoque é armazenamento. E não é verdade. Estoque é o que eu vou definir para vocês aqui e armazenamento também é outra coisa. Então você vai mudar a sua concepção sobre o que é estoque e o que é armazenamento. E estoque vem ser um conjunto de alimentos guardados ou produtos guardados em um lugar específico. Sabe quando você vai lá no mercado e vê aquela prateleira de coisas? Então, aquilo é estoque. E aí, o que você faz? Você vai, pega, enche o seu carrinho e traz para casa todo aquele alimento e coloca num lugar específico que é o seu armário. E deixa aquele alimento ali, porque você vai usar aquele alimento ou a longo prazo ou a curto prazo. Estoque. Tô fazendo um estoque de alimentos aqui, né? Que tá aqui. Então, estoque é quando você compra um alimento, deixa ele na própria embalagem e deixa ele em algum lugar específico. Isso é estoque. Só que isso prejudica você. Porque quando você mantém esse alimento na própria embalagem, rainha, o que acontece? Você perde esse alimento. Porque existe dois fatores que vão estragar esse alimento porque você manteve na própria embalagem. Dois não. Eu vou colocar 3 fatores. Quais são esses fatores? Primeiro fator é embalagem fura. Essa embalagem não foi feita para manter o alimento por um longo período. Por isso que ela rasga com facilidade, por isso que ela fura. Segundo, caruncho. Caruncho, vespinhas, formiga, entra nessa embalagem aqui porque eles perfuram a embalagem. Então, isso também faz com que não seja vantajoso você ter o estoque, mas sim o armazenamento. E aí vem o vilão, que é o número 1. O vilão, que é o quê? O oxigênio. Então, quando você decide manter o seu alimento na própria embalagem, que é estocar o alimento, você está deixando o vilão do oxigênio acabar com os nutrientes do seu alimento. Porque quando você deixa o alimento na própria embalagem, ele continua em contato com o oxigênio. E aí você estraga esse alimento. Então, estoque não é vantajoso, porque o estoque ele foi feito para ser usado rápido, não para ser guardado a longo prazo. Ah, mas eu vou colocar em caixa organizadora, como já me mostraram muitas vezes. Enche de folha de louro a caixa organizadora e coloca os alimentos lá na própria embalagem e as pessoas falam que isso é armazenamento. E isso não é, isso é estoque. Porque quando você mantém o seu alimento na própria embalagem, você está fazendo o estoque e não o armazenamento doméstico. Então, Cíntia, o que é o armazenamento doméstico? Então, eu vou te explicar o que é o armazenamento doméstico agora. Armazenamento doméstico é o ato de você comprar o alimento com a intenção de você guardar o alimento com um conservante natural ou com um conservante químico, escolhendo um método de armazenamento. E esses métodos de armazenamento, cada um tem uma quantidade de validade diferente, dependendo tanto do conservante que você escolhe, define isso, a quantidade de anos que você vai deixar o seu alimento armazenado e também do método que você escolhe, define quantos anos esse alimento vai poder ficar armazenado. E isso vai de 5
a 25 anos. E aí vai depender do método que você escolher e do conservante que você escolher. Então, armazenar é você modificar a conservação original que vem o alimento. Então, armazenar é modificação. E é por isso que chama armazenamento doméstico, porque eu, Cíntia, estou modificando a forma que eu vou guardar esse alimento na minha casa. E existe a forma correta, a forma segura de você fazer isso a longo prazo ou a curto prazo para você não perder o seu alimento, para você não ficar gastando dinheiro comprando um alimento mês após mês. E isso acontece muito aí na sua casa, que eu sei, tá? Porque eu já vi muitas rainhas fazerem isso, porque eu, rainhas, não perco mais alimento há muito tempo, porque eu aprendi que se eu faço esse armazenamento doméstico, se eu sigo os passos do armazenamento doméstico, eu tenho um armazenamento a longo prazo ou a curto prazo. E não tem mais alimento jogado fora aqui em casa. É você pegar o seu alimento e modificar a forma de conservação dele. Uma coisa muito comum que acontece com a maioria das pessoas, com a maioria das rainhas, com a maioria das mulheres, donas de casas, é o quê? Achar que se eu pegar aqui, ó, é um potinho aqui para vocês verem, um pote hermético e pegar o alimento e colocar aqui, eu estou estocando ou armazenando porque o meu pote é hermético. E isso não é armazenamento, e isso não é estoque, tá? Isso é você colocar o produto aqui para você consumir. Então, quando você faz isso, você não está fazendo nenhum nem outro. Você está só desperdiçando comida. Por quê? Porque quando você fala assim, não, eu vou estocar o alimento nesse pote hermético. Aí você coloca o alimento aqui. O que está acontecendo aqui dentro? Eu abro, oxigênio. Eu fecho, tirei o oxigênio. Não, você não tirou, porque ele já entrou em contato com o oxigênio. Toda vez que você faz isso, que você consome um alimento que não está armazenado, você está deixando um alimento aqui por muito tempo e ele está ficando velho, sem nutrientes, rançoso e sem sabor nenhum. Isso é muito comum. Ah, não, eu vou pegar o alimento e colocar em todos os potes herméticos e vão ficar lindos no meu armário ou na minha despensa ou em cima da minha prateleira, e aí eu vou ter os alimentos organizados e armazenados, eu vou ter um estoque para aquela quantidade de meses ou anos. E isso não é real, porque você está só deixando o seu alimento num pote, onde ele tem contato com o oxigênio, pode estar livre de carunchos até, pode estar livre de insetos, mas o vilão, que é o oxigênio, ele não vai estar livre. E aí você vai perdendo esse alimento dia após dia. E um exemplo bem prático que eu vou dar para vocês, que eu faço aqui em casa para conservar o alimento e não preservar e não estragar mais, é a batata palha. Eu não tenho nenhuma aqui porque essa semana a gente comeu estrogonofe. Então, quando eu compro batata palha para a gente consumir mensalmente, eu sempre compro 1 quilo. E são 4 crianças. E às vezes elas não comem todo aquele 1 quilo naquela refeição. Então, se sobrou, eu pego um pote de vidro e coloco ela no pote de vidro ou na garrafa PET e coloco absorvente de oxigênio. Porque se dentro daquele mês e que eu vou novamente consumir aquela batata palha novamente, a minha batata palha, que poderia estar num pote hermético, e quando eu fosse consumir dali 15 dias, não é verdade? 15 dias, ela já estava murcha e rançosa. Aí as crianças não iriam comer e haveria ali um desperdício. E isso faria com que eu perdesse aquela batata palha ou tivesse que ir novamente no mercado comprar outra para agradar as crianças. Então, guardar os alimentos em potes, achando que é estoque ou armazenamento, também não é. É só uma maneira de você estragar o seu alimento a curto prazo. Então, você precisa se organizar para que você possa fazer o seu armazenamento, mesmo se for a curto prazo. Para que esse alimento do dia a dia, que às vezes você abre um pote de bolacha, de sal, abre um pote de batata palha, está ali murcho e rançoso. Então, o armazenamento doméstico também é para isso. É para evitar que esses alimentos do dia a dia percam o sabor. E aí você confunde isso com estoque. E isso também não é estoque, como eu disse. Estoque é
o processo de você guardar o alimento para consumir rápido. Tá bom? Então, agora eu vou ensinar vocês tudo que eu falei, tudo que armazenar gera muitos benefícios. E esses benefícios levam você a uma economia final. Porque vocês vão ver, e eu vou trazer alguns depoimentos de pessoas que conseguiram tanto economizar como se sentir protegidas. Então, eu tenho 9 benefícios que podem ajudar você a entender que armazenar é mais vantajoso do que não armazenar. O primeiro benefício é desperdício, como eu acabei de falar. Então, quando eu faço o armazenamento, eu evito desperdício de alimento. Por quê? Porque quando eu armazeno, eu aprendo a me planejar. E quando eu aprendo a me planejar, eu organizo minha lista de compras, tanto para eu consumir mensalmente, como para eu armazenar. E isso faz com que eu não compre alimentos que eu não preciso, que eu compre alimentos que possam estar perto do vencimento para eu conseguir armazenar. E também, como eu acabei de dar exemplo da batata palha, não é só a batata palha que eu consigo manter o sabor e o aroma, mas são as bolachas, são os biscoitos, os skinnies, todas essas coisas que a gente compra, uma farofa, né? A farofa fica rançosa, a minha farofa aqui não fica. Porque eu sempre coloco absorvente de oxigênio se eu for demorar para usar. Ah, não, eu vou usar só no final do mês, porque eu tenho um calendário de almoço também, que eu faço para me organizar. Então, o armazenamento evita que você desperdice alimentos tanto crus como os cozidos. E aí vem o segundo benefício, que é a economia. Quando eu faço armazenamento doméstico, eu economizo. Como eu dei exemplo já, eu consigo comprar alimentos na promoção para armazenar, que vão vencer. Próximo vencimento eu consigo modificar a data de vencimento dele e estou armazenando. Então, quando eu faço isso, eu consigo economizar. Quando eu me planejo, eu consigo armazenar. Quando eu faço armazenamento aos poucos, com R$10, ou armazenando uma garrafa por um dia, como eu estou fazendo agora, você consegue economizar. E aí vem o terceiro tópico, que é tranquilidade na hora da escassez. Então, assim, sabe as tragédias do Rio Grande do Sul, sabe as guerras fora do país, isso traz tranquilidade. O armazenamento traz tranquilidade para essa hora. Na pandemia eu tinha alimento guardado em casa. Rainhas que estavam no Rio Grande do Sul tinham alimentos guardados em casa. Tinham rainhas que tinham mochilas e elas pegaram as mochilinhas delas e saíram de casa. E quando elas voltaram, as garrafas PETs estavam lá, esperando elas, protegidas. Então isso é tranquilidade na época de escassez. Já perdeu o emprego, rainha? Eu já. E eu tinha armazenamento doméstico, uma coisa simples, né? Todo mundo pode perder o emprego. Ou você que trabalha por conta própria, não fechou as vendas do dia, não fechou as vendas do mês. Armazenamento traz tranquilidade. Aí vem a quarta, que é conservação dos nutrientes. Então, quando eu faço armazenamento, eu consigo conservar os nutrientes através do armazenamento doméstico. Então, se eu não faço o armazenamento doméstico, meus alimentos vão perdendo os nutrientes ao longo dos anos ou ao longo dos dias também. E aí vem o quinto, que é segurança alimentar. Então, sabe assim, quando acaba a luz? Acabou a luz, querida. Teve um apagão, teve uma guerra, teve alguma coisa. Você tem o alimento na sua casa. Até na própria pandemia também serve de exemplo, né? Por quê? Porque eu na pandemia não precisei sair, porque eu tinha um alimento em casa. Então, se faltou luz, eu não preciso sair correndo atrás de vela. Se acabou o gás, eu tenho gás em casa armazenado. Isso é segurança alimentar. Quando eu não posso sair de casa, quando é arriscado eu sair de casa, quando é ruim eu ficar no escuro e eu tenho uma lanterna, eu tenho uma vela, isso é segurança alimentar. E aí vem a sexta, que eu gosto muito, que é praticidade. Armazenamento é praticidade. Sabe a visita que você não estava esperando, você tem o básico para oferecer para ela. Se ela tem uma criança, você tem uma bolacha armazenada. Então, se você tem um cuscuz, é rápido de fazer, porque serve com manteiga e fica uma delícia. Então, armazenar praticidade, não deixa você no desespero, não tenho nada para oferecer. Não, você vai lá no armazenamento e tem. E ainda tem as rainhas que fazem as conservas. É mais prático ainda, porque você só vai aquecer a conserva. Então,
Para que não ter o armazenamento doméstico? Para que deixar de lado isso? É uma bobagem. Para que fazer? Isso é um benefício, uma praticidade. E aí vem o sétimo, que é organização. O armazenamento me deixa mais organizada. Porque quando você começa a armazenar, você começa a se planejar. E quando você se planeja, você muda a rotina da sua casa. Você não compra alimento que você não precisa, você armazena, você guarda dinheiro para armazenar, você guarda dinheiro em casa, porque você vai estar preparada para as pequenas coisas do dia a dia. Então, rainha, e aí vem o oitavo benefício, rainha, que é o controle contra pragas e umidade. Por que esse, rainha? Normalmente, as pessoas perdem o alimento porque elas mantêm na própria embalagem, porque elas não são organizadas. E quando eu faço armazenamento, eu consigo controlar tudo isso. Eu evito pragas, evito caruncho, formigas, baratas, tudo é organizado na minha casa. E eu cuido da minha casa, porque está sobrando dinheiro. Então, se eu tenho um problema de umidade, eu cuido, porque a umidade estraga o alimento. Então, tudo isso faz parte da minha rotina e eu transformo o meu ambiente porque eu faço armazenamento doméstico. Porque eu estou sendo mais organizada, não só com minha alimentação, mas também com a minha casa. Aí vem a nona vantagem, a última vantagem. Rainha, essa vantagem vai te surpreender. Por quê? Porque ela é sustentabilidade. O nono benefício é sustentabilidade. Como assim sustentabilidade, Cíntia? Isso é uma garrafa PET. Automaticamente, quando você toma refrigerante, você faz o que com ela? Joga fora. Quantas pessoas tomam refrigerante e jogam fora as garrafas? Se todo mundo tivesse a consciência de tomar o refrigerante e armazenar, o que aconteceria? Não existiria uma garrafa na praia. Todo mundo estaria armazenando e economizando. Então isso aqui gera sustentabilidade. Outra prova que armazenamento gera sustentabilidade. Quando eu me organizo e faço armazenamento doméstico, como o exemplo da praticidade lá, eu deixo de ir ao supermercado várias vezes, porque eu tenho armazenamento doméstico. E se uma pessoa chegou na minha casa, eu tenho armazenamento doméstico, eu não preciso sair no mercado para poder comprar algo para receber ela. Então, eu estou evitando um transporte que gera gás carbônico e me dá sustentabilidade. Então, rainha, esses benefícios que eu acabei de citar para vocês aqui são todos os benefícios que nós temos, e eu podia ficar listando vários aqui, na verdade, para vocês que estão chegando aqui agora, que o armazenamento traz na sua vida. Então, assim, armazenar vale a pena. Então, largue a mão de estocar e comece a armazenar, para você ver as vantagens que isso vai te dar. E eu tenho alguns testemunhos de algumas rainhas que vão aparecer aqui na tela, aonde elas compartilham com a gente, aonde elas estão compartilhando, elas conseguiram economizar e também que elas também conseguiram passar pelo momento difícil. Olha o primeiro testemunho, fala assim: ei, passando para dizer que meu marido sofreu um acidente de moto e fraturou o braço, terá que passar por uma cirurgia. Há 3 meses comecei meu armazenamento e tenho para passar os 3 meses, graças a Deus e o armazenamento. Tenho com 3 crianças, eu autônoma, às vezes tenho e às vezes não. Meu marido também é, mas a comida está garantida. Olha o que a outra disse, vai aparecer para vocês lerem também. Comecei meu estoque porque eu e meu marido somos autônomos. Então, caso aconteça alguma coisa, não precisamos nos preocupar com alimentação. Mas depois que eu vi a economia que dá para fazer, comprando somente porque está na promoção, aí pronto, peguei gosto. Tá vendo? 2 pessoas, eu tenho vários testemunhos, mas eu tenho 2 pessoas provando que realmente é benéfico fazer armazenamento. E quando você não faz, você não está protegida e você não está economizando. Então, rainhas, essa é uma série que eu estou fazendo de vários episódios, onde eu vou ensinar vocês a importância e as diferenças que às vezes vocês têm sobre armazenamento da maneira correta e a maneira não correta. E antes de terminar, eu vou dar uma explanada sobre um método de armazenamento que é o melhor,
o mais rápido e o mais eficaz, que é armazenar com absorvente de oxigênio. Então, assim, armazenar com absorvente de oxigênio é fácil, rápido e eficaz. E todo vídeo do YouTube eu vou estar falando de algum método. Hoje eu vou estar falando sobre o absorvente de oxigênio, porque eu vou só falar hoje. E numa outra aula eu vou realmente ensinar o passo a passo. Então, rainha, o absorvente de oxigênio, ele mantém a cor, o sabor e o aroma dos alimentos por 25 anos. O absorvente de oxigênio das rainhas, tá? E é super fácil. Vamos escolher aqui, ó, armazenar com um pote de vidro. Então, você vai precisar de um pote de vidro, do alimento, tá? E do absorvente de oxigênio. 3 itens você armazena. Então, você higienizou o pote, escolheu o alimento, colocou o alimento aqui dentro, colocou o absorvente, fechou, passou durex e etiquetou. Tá pronto! Você armazena em menos de 30 minutos. Então, o armazenamento doméstico, quando ele é escolhido, vou fazer um armazenamento para ficar assim lindo, só com pote de vidro, você vai ter um armazenamento rápido e eficaz, que vai durar 25 anos e seu alimento vai estar protegido. E essa bolacha continua crocante como ela sai da embalagem, porque eu armazenei com absorvente de oxigênio. Então, rainha, armazenar é economizar. E é uma frase que eu sempre falo no Instagram. Esse aqui é o absorvente de oxigênio, tá? Então, armazenar é economizar. E uma frase que eu sempre falo: quem armazena não se arrepende. Porque você gera vários benefícios. E existem rainhas que falam outros benefícios para mim. Sempre, Cíntia, eu entendi que o armazenamento é para mim. Porque eu era uma pessoa desorganizada, eu gastava, perdia comida e hoje não. Hoje isso não acontece. Então, armazenar é isso. E esses são os benefícios. E nesse episódio você aprendeu a diferença entre armazenamento e estoque. E eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais rainhas, mais mulheres possam aprender a economizar através do armazenamento doméstico. Eu espero que você compartilhe, me siga e não perca o próximo episódio, porque agora, toda semana, nós vamos ter aqui no YouTube um vídeo falando sobre armazenamento doméstico e como isso gera economia na nossa vida. E aí, rainha, bora armazenar?